Vamos lá, então. Então, vamos entrar agora na questão da aposentadoria por invalidez. Não é mais aposentadoria por invalidez, e sim aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Nós vamos tratar aqui rapidamente desse tema, mas é um tema dos mais importantes. Nós temos assim uma infinidade de conteúdos no nosso site só sobre benefícios por incapacidade. Nós vamos refazer e regravar todos, tá? Agora já com a nova regra atualizada. Mas a importância da mudança desse benefício não foi só no título, na denominação, que era aposentadoria por invalidez, agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Houve uma mudança no texto legal, não estava estabelecido na Constituição as regras desse benefício, agora está estabelecido na Constituição. Então, qualquer discussão sobre a constitucionalidade dessa nova regra ou não caiu por terra, porque agora está previsto na Constituição. Houve uma diminuição muito severa no valor do benefício. Agora, o valor do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, antes a aposentadoria por invalidez, de 100% caiu para 60%, e tem uma regra, uma exceção, que é a regra geral de cálculos do valor-benefício, quando o segurado que obter essa aposentadoria por incapacidade permanente, ele possuir mais de 20 anos de contribuição, aí o cálculo vai se basear, o que passar do 20º ano vai ser acrescentado 2% para cada ano que passar. Até eu estava conversando com o Dr. Gilberto, tem até uma matéria interessante, né, doutor? Eu acho que no G1, então se você depois estiver na internet, basta você pesquisar no site da G1, inclusive lá tem como você verificar a tabela progressiva, a simulação de valor de cálculo, é bem interessante. Mas em relação ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, então nós tivemos essa redução e agora esse benefício ele se torna quase que um auxílio-doença um pouquinho mais robusto, digamos assim, porque foi colocado o critério da reabilitação. Depois nós vamos tratar só do texto da aposentadoria por incapacidade permanente, aonde a Previdência Social só vai conceder esse benefício quando não tiver mesmo outra opção. Que, na verdade, quem acompanha já a Previdência, para você que se encontra numa situação de incapacidade e já precisou passar numa perícia, na verdade a lei, essa reforma, ela só veio refletir o que de fato já acontece há muito tempo, né? É muito raro um perito do INSS conceder direto uma aposentadoria por invalidez agora em incapacidade permanente. Então, nesse aspecto da realidade não mudou e eles transpareceram isso agora para o texto constitucional, né? Então, mas o principal tópico, a principal mudança que aconteceu foi no valor do benefício, que reduziu 40%. Isso é muita coisa, né? Tem uma regra, né, doutor, que quando tem mais de 20 anos de contribuição, aumenta 2%, Exato, isso? Exato, cheguei. Doutor, eu vou puxar a sua orelha, o senhor não está prestando atenção na live, Eu doutor. tanto estou prestando atenção que eu vou fazer uma pergunta aqui pertinente Vamos lá. caso aqui que é uma pergunta bem pertinente sobre o caso aqui de aposentadoria por invalidez. Vamos lá. Nina Sirodi, eu acho que é isso. Eu vou ler a pergunta e vou explicar mais ou menos para o senhor que eu acho que ela determinou a extensão da dúvida. Eu estou sem trabalhar há muitos anos, com benefício por incapacidade, entre altas e mandado na justiça, deve ser processo na justiça, com um total de 15 anos. Tenho 7 anos contribuído. Posso pedir aposentadoria por invalidez? Eu acho que o foco da pergunta é uma situação bastante importante. A gente falou muito, a mídia está falando muito, que agora existe um tempo mínimo de contribuição para aposentadoria, tem uma idade mínima, então parece que tudo tem um mínimo. Os pedidos de aposentadoria por invalidez, que na verdade agora chama... por incapacidade permanente. Aposentadoria por incapacidade permanente, também vai depender de contribuições mínimas. Ela com 7 anos de contribuição
pode requerer, ou houve alguma mudança em relação a isso na Previdência, nessa reforma da Previdência? Perfeito, doutor. Excelente pergunta. Eu só vou me limitar a chamar de Nina, porque o sobrenome é dificílimo, né? Nina deixa, tá bom. Nina tá bom. Vamos lá, Nina. Respondendo a sua pergunta, e inclusive eu passei o olho aqui no chat, tem um monte de gente perguntando sobre isso, então vai até praticamente responder aqui umas 10 pessoas com a mesma dúvida. Em relação à aposentadoria por invalidez, hoje a aposentadoria por incapacidade permanente, tá? São várias observações aí que nós temos que fazer. Primeira delas, não tem período mínimo de contribuição, não existe isso, tá? O que foi estabelecido, a questão dos 20 anos, que acresce 2 anos, o que passar disso, é para calcular o valor do benefício. Então vamos exemplificar, claro, todos os benefícios têm um limite mínimo do salário mínimo, né? Então não pode ficar abaixo do salário mínimo. Mas digamos que a pessoa tem um salário de R$2.000, e nós somos péssimos aqui de matemática, eu vou tentar chutar aqui um valor. R$2.000, 60% de R$2.000 seriam 2.200, doutor? Seria isso? 60%? Uhum. Vamos hipoteticamente considerar isso, R$1.200. Então o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, para quem tem menos de 20 anos de contribuição, a pessoa que ganha R$2.000 de média de salário, vai ter um valor de benefício de R$1.200 de aposentadoria por incapacidade permanente. Se ela tiver mais de 20 anos de contribuição, vamos colocar aqui 25 anos, então são 2% para cada ano, são 10% que aumenta. Então ela vai receber 70%. Então o valor final do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente serão R$1.400, equivalente a 70% dos 2.000 que essa pessoa recebia de salário. Então a questão da contribuição mínima para esse benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, ele só é estabelecido para realizar o cálculo do valor final do benefício, a RMI, renda mensal inicial do benefício. Para ter acesso ao benefício, não existe contribuição mínima. Outra observação muito importante nesse cálculo: quando o benefício, e aí se torna extremamente relevante a questão da prova da incapacidade e o nexo com o trabalho, ou seja por um acidente do trabalho, seja por uma doença ocupacional. Os benefícios acidentários não tem esse cálculo de 60% e mais 2% após o 20º ano. O valor continua sendo 100% integral, tá? Então, para quem vai receber um benefício acidentário, o cálculo continua em 100%. E eu já quero até abrir a discussão aqui com o senhor, doutor Gilberto, que é um absurdo essa diferenciação. Né? Por que um absurdo? Nós vamos ter dois, e nós estamos carecas, nós somos cabeludos, né? Mas eu estou vendo umas entradas aqui, doutor. Poucas. Mas vamos subjetivar, esqueci o termo que eu ia usar aqui como analogia, de que nós estamos carecas de falar isso aqui no canal, de que qualquer tipo de diferenciação de trabalhadores que se encontram na mesma circunstância é inconstitucional, fere o princípio da isonomia, da dignidade da pessoa humana, né, doutor? Que o senhor bem fundamenta aqui sempre. Então, assim, fere diversos princípios e até uma situação lógica. 2 trabalhadores na mesma circunstâncias, inclusive você já deu vários exemplos me matando, arrancando meu braço, minhas pernas, derrubando caminhão em cima de mim, enfim. Porque um decorreu de acidente e o outro teve um acidente bem parecido, mas não foi relacionado ao trabalho, tem uma diferença estabelecida pela lei, que nós brigávamos isso no Poder Judiciário alegando a inconstitucionalidade. Em alguns casos tinha sucesso, outros não. Agora a discussão acabou. Acabou por quê? Porque é uma regra constitucional. É uma emenda que acrescentou essa regra na Constituição. Não há mais discussão sobre a constitucionalidade. Quem tem um benefício que decorreu de acidente do trabalho, valor integral. Quem tem um benefício que teve um acidente de qualquer natureza não relacionado ao trabalho, que pode ter até uma gravidade maior, vai ter esse cálculo baseado em 60% com acréscimo de 2 do que passar de 20 anos. É complicado, né, pensar nisso, porque para quem tem mais de 20 anos de contribuição e ficou inválido, a vida é mais fácil para quem tem menos. Quer dizer, quem não tem mais de 20 anos de contribuição, que não vai ter esse acréscimo de 2%,
a vida é mais fácil, as contas elas são menores, para poder justificar essa diferença tão drástica. E essa diferenciação ela é mais drástica quando é um acidente de trabalho, que vai receber 100%, correto? Então, um vai receber 50%, o outro vai receber 100%. Mas o que leva, qual que é o elemento social para diferenciar tão drasticamente um valor de aposentadoria? Então, eu acho que são... Até mesmo porque a questão, mas a pessoa ficou incapaz em decorrência do trabalho, a outra ficou incapaz, não teve relação com o trabalho, mas o que tem que ser analisado é a incapacidade, não é se é decorrência do trabalho ou não. É o que está tentando proteger. O que está protegendo não é a personalidade, não é a dignidade da pessoa, não é oferecer para essa pessoa um seguro para que ela continue vivendo dignamente. Qual é a diferença? Não existe diferença nenhuma. Mas enfim. Foi uma questão assim, muito prejudicial. Então, para responder objetivamente aqui a pergunta, não tem tempo de contribuição mínimo para o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Doutor, então, eu tenho existe. mais uma pergunta. Eu sei que nós estamos já esgotando o nosso período. Pode mas doutor, é uma sem pergunta problema. extremamente importante, feita pelo nosso amigo Fernando Bernardes, na verdade, que engloba muitas dúvidas. Fernando, sobre esse tema especificamente, eu já vinha falando com o Dr. Valdemar que nós vamos criar um artigo bem profundo sobre essa questão, pela importância que ela tem para muitas pessoas que vivem nessa situação. Mas a pergunta do Fernando é: boa tarde, doutor. Por gentileza, como fica o tempo em que fiquei de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? É o famoso período intercalado. Este período, doutor Valdemar, continua contando para fins de concessão da nova aposentadoria? Porque agora não existe mais duas aposentadorias, né? Que a gente falava aposentadoria por contribuição, aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela se esgotou. Esta regra tão relevante que contava ou que conta este período, esse período intercalado, que entra no período de contagem do tempo para contribuição, continua a valer, doutor? Ou essas pessoas que estão gozando de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez já não conta mais? O que o senhor tem para dizer sobre isso? Que eu acho que é uma preocupação gigantesca. Acho que tem milhares de pessoas nessa situação. Nós vamos fazer isso ao vivo aqui então. Nós estamos com o nosso site aberto aí, saberalei.com.br. Clica na lupinha ali, por gentileza, no cantinho. Digita questão de tempo de contribuição, que deve aparecer alguma coisa, né? Ou aposentadoria por invalidez. A gente vai até demonstrar aqui que fica mais fácil. Eu acho que tempo de contribuição aí já é o suficiente. O benefício por incapacidade, cálculo do valor, contagem, valor. A gente vai ter que fazer uma pesquisa aqui mais aprofundada. Eu acho que talvez benefício. Não, seria período. Intercalado. Põe incapacidade, eu acho que já aparece, né? Põe incapacidade. Opa. Incapacidade. Aí, vamos ver se vai aparecer. Bom, aqui ó. Clica. Ó. Esse artigo, sobe aí, doutor. STJ entende que benefício por incapacidade obtido com liminar deve ser devolvido se a decisão for revogada. Não. Isso aí é um outro conteúdo. Incapacidade temporária, pessoa com baixa renda, manutenção, lista, direitos, a qualidade de segurado, aspectos. Nossa. Olha, aqui tem muito conteúdo, né, doutor? Perda da audição, sequela. Mas em todos esses artigos, ó, diferença entre carência de auxílio-doença e provavelmente do auxílio-acidente, né? Olha, todos esses artigos aqui que nós estamos passando, ó, como requerer auxílio-doença, objetivos da reforma, todos esses aqui ó, que nós estamos passando, a imensa maioria desses benefícios por incapacidade, inclusive clica ali em áreas, doutor, eu acho que deve ter benefício por incapacidade, aí, clica aí. Ó, direitos, todos esses artigos aqui que o doutor Gilberto está passando aí na tela,
quase todos têm um tópico específico que nós tratamos sobre esse tema, sobre essa temática, ou seja, do período que o segurado recebeu de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, se esse período entra no cálculo na hora de fazer o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje não é mais aposentadoria por tempo de contribuição, né? É uma aposentadoria única, mas respondendo objetivamente, sim, tá? Continua, inclusive no nosso canal aqui no YouTube, eu acho que a penúltima live foi sobre isso, inclusive teve uma decisão do STJ considerando que o segurado que exercia atividade especial se afastou e depois ele retorna ao trabalho, tem esse período intercalado e vai requerer o seu benefício de aposentadoria, esse período intercalado de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, inclusive deve ser considerado como atividade especial. Inclusive o STJ corrigiu, o que a gente acabou de falar ainda há pouco, essa diferenciação inadequada de que só era considerado esse período de afastamento como atividade especial quando o afastamento fosse decorrente de um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Aí sim era tido como atividade especial. Quando o afastamento acontecia por uma doença de qualquer natureza não relacionada ao trabalho, o INSS não considerava aquele período de afastamento como atividade especial, ainda que o segurado tivesse ali na sua atividade uma atividade prejudicial à sua saúde, né, com contatos a agentes físicos, químicos ou biológicos. Então a STJ proferiu uma decisão no sistema de recurso repetitivo, dando um ponto final nessa discussão, estabelecendo o seguinte: se o segurado exerce uma atividade especial e ele se afasta, independente do motivo, se ser acidentário ou não, tem que ser considerado esse período de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez como período de atividade especial para fins de concessão de aposentadoria. Então, sim, não só é possível considerar, como também o STJ já pacificou esse entendimento. Agora, em relação às novas regras, como que fica? Vai continuar sendo considerado esse período intercalado como tempo de contribuição também? Sim, na emenda à Constituição, nas novas regras que foram implementadas, não houve a exclusão desse direito. Então, para você que já vem recebeu um período de algum benefício por incapacidade, continua sendo computado como tempo de contribuição. É importante, né, Valdemar, nesse ponto, eu acho que a pergunta é muito pertinente do Fernando, né, que se preocupou com essa questão desses períodos já de afastamento, para a gente salientar que nem tudo está perdido, né, não é porque houve uma reforma, ela é prejudicial a muitos trabalhadores, inclusive nós que estamos aqui falando também, vamos de alguma forma sofrer com os impactos da Previdência Social, mas o cerne, né, a espinha dorsal da Previdência Social, ela permanece intacta, ainda é um sistema protetivo, ainda é um sistema que oferece uma série de benefícios. Então, a consulta, a busca por informação, ela tem que ser ainda maior, porque nem tudo está perdido e a maioria dos direitos, é engraçado falar isso, mas a maioria dos direitos, ainda que diminuídos, eles ainda são preservados. Então, é importante que você que esteja com alguma dificuldade não abra mão desses direitos em razão dessa tão temida reforma. Os direitos eles foram preservados, houve alguns obstáculos, alguns problemas, algumas questões, mas este, por exemplo, do trabalho e do auxílio acidente, do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez contar para o período de aposentadoria, como o Dr. Valdemar falou muito claramente, continua intacto. Tá? E ele é uma lei muito importante que beneficia muitas pessoas. Exatamente, doutor.